Como estão nesse dia lindo desta lua cheia, super potente, né? Como eu falei brevemente, postei ontem, estamos na lua cheia que iniciou em Peixes, iniciou com eclipse, né? Então eu até coloquei algumas sugestões de como potencializar essas energias todas que estão reverberando aí para nós. E hoje, se eu não me engano, já está em Áries até, então uma outra energia completamente diferente, né? E como a lua cheia iniciava ontem, e aí era terça-feira, que é o dia da nossa prática do Ho'oponopono, para não ficar tudo no mesmo dia, então marquei o nosso encontro aqui do Oráculo da Deusa, para a gente ver qual é a deusa que vem nos aconselhar, nos acompanhar nossa egrégora nessa lua cheia. Marquei para hoje, né, para não ficar tudo junto. Assim será semana que vem também, né? Nossa tiragem do Oráculo da Deusa vai ser na quarta-feira às 16 horas, porque também vai entrar a lua minguante na terça, né? Então daí para não juntar com o dia do a prática do Ho'oponopono, vai ser na quarta a tiragem do Oráculo da Deusa. Para quem não conhece, o Oráculo da Deusa é um oráculo, né? Um baralho de cartas, um deck de cartas de deusas de várias partes do mundo, de várias épocas. Cada uma dessas deusas, né, é de uma origem diferente, de uma época diferente, tem características próprias e tem então um significado de quando sai a carta daquela deusa e tem também uma sugestão de ritual para aquela deusa. Aqui no nosso encontro, de quando eu tiro o oráculo da deusa para ver qual a deusa que vai nos acompanhar naqueles dias daquela lua, então a gente tira uma carta só para ver a orientação da deusa, para que a gente tenha melhores benefícios, né? Ou até cuidado com algumas situações ao longo daqueles dias daquela lunação. Mas quem quiser fazer uma tiragem individual para saber alguma situação específica, o Oráculo da Deusa é maravilhoso para isso, né? O Oráculo da Deusa tem um livro, então que tem explicando ali cada uma daquelas cartas, né? Com as características daquela carta e tal. E essa jogada que eu faço, que eu gosto muito, é uma jogada de 4 cartas nessas tiragens individuais. Uma tiragem de 4 cartas que nos mostra o porquê que nós estamos vivenciando aquela situação, o que a gente precisa olhar naquela situação, o que precisa ser aprendido naquela situação e qual a melhor maneira de agir perante aquela situação. Então é uma jogada excelente para quando a gente está com alguma situação bem específica, que a gente quer uma clareza, a gente quer uma orientação de como encaminhar de uma melhor maneira aquela às vezes é um desafio, né, que está ocorrendo, o entender por que aquilo está acontecendo, né, por que isso está acontecendo comigo, né, qual é o aprendizado que eu tenho que ter com isso. Os desafios sempre vêm para nos trazer algum aprendizado, né, para a gente refletir, para a gente pensar a respeito, trazer para consciência o que aquele desafio está nos trazendo, né, para que a gente possa mudar e evoluir. E às vezes sozinha a gente não consegue fazer isso, né? Por isso que as terapias são tão importantes e os oráculos também. Então, quando a gente tira a carta do oráculo, a gente faz essa jogada do oráculo, que são de 4 cartas, a gente consegue ver a situação como um todo, né? Consegue ter essas respostas que às vezes sozinha a gente não consegue. Então, quem quiser fazer uma jogada individual, é só me chamar por direct ou no meu WhatsApp, que a gente marca um horário online e a gente faz então essa jogada de 4 cartas, que é excelente para nos mostrar, né? Às vezes alguns lados que a gente não está enxergando ou não está conseguindo encontrar a saída da melhor maneira, né? Enfim. Então é desta forma que acontece. E aqui então a gente tira uma carta só, né, para orientar a nossa egrégora aqui de qual melhor maneira conduzir, como encaminhar aqueles dias. Então hoje será da lua cheia. Então vou embaralhar aqui as cartas.
pedir que uma deusa venha nos orientar para essa lua cheia que iniciou ontem. O que nós precisamos ver? O que precisa ser superado? Quais os benefícios, né, que a gente pode estar utilizando, pode estar se beneficiando. Qual a energia que está aqui nesses dias com a gente, que a gente pode se beneficiar e aprofundar nela. E a carta aqui saiu para hoje, para esses próximos dias, né? Até a semana que vem, a entrada da lua minguante. Essa carta aqui, Vila, que fala da mudança de forma. Então, vamos ler a respeito dessa carta, depois eu mostro novamente a imagem dela. Então, vamos ver aqui sobre esta deusa. Boa tarde, Vila. Vila é o nome europeu oriental para a deusa da energia que se movimenta pela terra como a natureza. Significado da carta. Vila entrou dançando na sua vida em suas muitas formas para ensiná-la a alimentar a totalidade, aprendendo a mudar de forma. Você ficou tempo demais numa única forma? Está se sentindo rígida e estagnada, perdendo a flexibilidade no modo de pensar e de ser? Ou talvez sinta que o ser humano é o ser mais importante da criação e que as rochas, as árvores, os animais, a terra, etc., são formas menores? Está na hora de ampliar a percepção, de acentuar a flexibilidade ao ganhar a perspectiva de outras formas. Vila diz que o caminho para a totalidade está em conhecer a criação como um todo. Então, essa deusa, né, dessa questão da transformação e da gente enxergar o todo em plena lua cheia, que é a lua da expansão, de sair para fora, né, nos traz essa nos chama a atenção, né, para essa questão do todo. A gente muitas vezes acha que nós somos o centro das atenções, né, que as nossas atitudes não reverberam no nosso entorno, a maneira como a gente trata as pessoas, as ações que a gente tem no nosso dia a dia, as escolhas que a gente faz, né? Só a gente vê essa questão das queimadas, principalmente para o norte do país, que reverberam aqui no Rio Grande do Sul, né? Nos trazendo dias encobertos, problemas respiratórios, né? Então, tudo o que a gente faz reverbera, mais ou menos, mas reverbera no todo, reverbera, né, para as outras pessoas e para o meio ambiente. Então, nós não somos os seres mais importantes, né? Todos têm a sua importância. E ela também nos fala dessa questão que a gente às vezes fica estagnado numa única posição, num único lugar, fazendo as mesmas coisas, fechado para novas ideias, né? E o quanto esse movimento é importante, né? O movimento para o nosso corpo e para a nossa mente são coisas extremamente saudáveis. Então, a carta que saiu desta vez veio nos lembrar disso, né? O quanto esse movimento, assim como a lua, né, tem essas transformações a cada semana, nós também estamos em movimento. Né? Então, a gente não deve ficar apegado a uma determinada ideia, um determinado lugar, uma determinada coisa, né? Inclusive, não deve ficar achando que só importa a minha opinião. Então, a deusa Vila veio nos lembrar sobre isso. E falando das nossas escolhas, na sexta-feira, então, a gente vai ter a receita de um desodorante, que na sexta passada deu um problema, não consegui disponibilizar a gravação
no feed, só ficou vendo, só viu a receita quem estava ao vivo, né? E não ficou salva. Eu vou fazer de novo outro dia para pôr no feed. E vamos, eu acredito que nessa sexta vai dar tudo certo. Normalmente dá, né? Normalmente as lives ficam salvas, eventualmente, que às vezes dá algum problema no Instagram, alguma instabilidade e a live não fica salva. Então, na sexta passada foi um desodorante líquido, que eu até sugeri de ter um vidrinho spray. E nessa semana, o desodorante, ele é um desodorante pastoso, digamos assim, é um creme. Então, depois eu vou pôr os ingredientes que precisa pra gente fazer o desodorante sexta-feira. O tipo de recipiente, daí não precisa válvula spray. Ele vai ser, pode ser num potinho pequeno para depois pegar com uma colherinha, uma pazinha, alguma coisa assim, desodorante. Um desodorante também natural, sem contraindicações, sem prejudicar o meio ambiente, né? Que a gente usa inclusive embalagens reutilizáveis, né? Pra gente usar, para não prejudicar, não precisa estar comprando coisas, muito menos em embalagens plásticas. Então fica o convite aqui para nosso encontro sexta para a gente fazer um desodorante juntos. E fiquem com a deusa Vila, então. Guardei aqui a carta. Esta semana. Nossa. Depois eu vou postar uma fotinho dela lá nos stories. Para que a gente lembre dessas questões, né? Do movimento. Para a gente pensar em algumas coisas. Alguma coisa estamos parados, estáticos, né, estagnados ali, que essa carta veio. Com certeza para alguém isso vai servir. Então, fica aí esse lembrete, inclusive para que se movimentem, né? O nosso corpo precisa de movimento também. E até sexta. Até!